Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês estejam tendo dias abençoados na presença de Cristo, do Pai Celestial, no consolo e no amparo do Espírito Santo de Deus. Espero que todos possam estar bem, sabendo que com o Senhor a gente está bem ancorado. Caros amigos e irmãos, nós estamos postando aí vídeos abordando sobre o Novo Testamento, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o período interbíblico. Só que o período interbíblico eu vou dividi-lo em vários vídeos, porque nós vamos entender um pouco sobre o período interbíblico e algumas profecias que envolvem o Antigo Testamento, e espero que possa fortalecer, edificar e trazer muito conhecimento para você. Porque sempre que a gente for fazer menção do Novo Testamento, a gente tem que entender todo o processo que antecedeu esse novo tempo que Deus estava preparando. No vídeo anterior, a gente leu Gálatas capítulo 4, versículo 4. Eu trouxe uma expressão de um versículo em grego para você, pleroma tou chronon, que Deus estava trazendo um novo tempo e que esse novo tempo seria muito significativo à vida humana. O Antigo Testamento, como sombra daquele que prometeu o Messias. Tem vídeo a gente abordando sobre a esperança messiânica no canal. Então, o período interbíblico ele é preponderante para que depois nós possamos entrar nos livros do Novo Testamento. No canal, você tem um básico no Novo Testamento, nos livros. Eu coloquei um básico para você ter uma ideia. E agora a gente está postando acerca do Novo Testamento um intermediário. Então eu vou trazer para vocês exposições mais profundas do que já foi postado anteriormente. A ideia é de segmentar o canal Teologia Contextualizada com exposições bíblicas e passando nas ramificações teológicas, sejam elas bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas, que você tem acompanhado. Então eu estou segmentando de forma bem paulatinamente para que você possa se situar e construir um estudo bem consolidado e forte. Nós estamos falando de uma cosmovisão nova, que é o Novo Testamento. E o Novo Testamento você tem revelações importantíssimas em que os autores do Novo Testamento também fizeram citações, alusões do Antigo Testamento em seus textos, e que isso tem a ver com o que Deus tinha dito aos profetas do Antigo Testamento acerca de Jesus. Porque o Novo Testamento, ele fala tão somente de Jesus e de muitos ensinos que ele ensinou, que o Pai revelou, justamente para que eu e você possamos aderir, praticar e colocá-los em todas as áreas do nosso viver. Então, sem mais delongas, vamos falar desse período como introdutório e vou dividi-lo em vários momentos, tá certo?
para que você possa assimilar esse conteúdo e ter na sua mente bem claro que o período do Novo Testamento ele tem sido estudado e refletido por muitas pessoas nos tempos atuais. Avançando então um pouco com você sobre o período interbíblico, que é o que nós vamos falar um pouco nesse vídeo, claramente, introdutório. O período interbíblico, a primeira palavra que a gente precisa pensar é na sua etimologia. O que é o período interbíblico? Então, o período interbíblico ele é nada mais do que entre dois testamentos, entre a Bíblia, entre o que Deus falou no Antigo Testamento e o que Deus falou no Novo Testamento. Então, o período interbíblico ele está entre esses dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu poderia dizer Antiga Aliança e Nova Aliança. Ele está nesse meio. E nesse meio você tem muitos eventos históricos, fatos ocorrendo. Então, conforme alguns estudiosos que procuram, como eu, estudar esse período ele se encontra dentro desses dois testamentos, e o último livro do Antigo Testamento, do cânon hebraico, é Malaquias. Então ele está entre esse período do último livro, Malaquias, e do início do Novo Testamento, com a vinda de João Batista. Se a gente for falar de desenvolvimento do cânon, a gente tem uma matéria, quando a gente estuda teologia, chama-se bibliologia. A gente estuda o cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Claro, com o passar do tempo e postando vários vídeos acerca do Novo Testamento, a gente vai procurar trazer uma linha cronológica dos livros do Novo Testamento, para que você possa ter uma ciência. Então, etimologicamente, o período interbíblico está delineado entre esses dois testamentos, o Antigo Testamento, que termina com o livro de Malaquias, e a vinda de João Batista, que é retratado nos evangelhos, tá certo? A partir daí, o que acontece entre esses dois testamentos? Nós temos 400 anos de silêncio profético, que corresponde a Deus não enviando nenhuma palavra específica dentre esse período, dentre esses dois testamentos. Fecha-se o ciclo do livro de Malaquias e passa a ter desdobramentos históricos, aonde o profeta Daniel ele cita em seu livro o que aconteceria. O período interbíblico, nas quais nós vamos aprofundar, ele vai ser visto na ótica do desenvolvimento do povo de Israel em meio a um cenário geopolítico. Há grandes transformações geográficas e políticas acontecendo nesse período de 400 anos de silêncio profético. Eu não vou me ater a todo o movimento histórico, social e político do período interbíblico, porque é muito extenso. Eu vou fazer alguns recortes a partir do ponto de vista da nação de Israel voltando do cativeiro babilônico, tá certo? Então a gente tem esse período aí.
nas quais eu vou construir com vocês até o surgimento aí de João Batista e de Jesus Cristo, configurando pleroma tou chronon, a mudança de um novo tempo. Sai um tempo e entra um outro tempo que Deus preparou. E isso é fantástico. O período intertestamentário, que também é um dos nomes que nós chamamos dentro dos estudos teológicos, período interbíblico, mas também período intertestamentário. Você está vendo um quadrado amarelo pontilhado. É esse período que eu vou me referir com vocês durante alguns vídeos abordando sobre o período interbíblico. Esse período ele é fundamental. Então eu trago essa ilustração para você ter uma ideia de que ele está entre dois testamentos realmente, Malaquias e a vinda de Cristo, né? Então você não tem profecias nenhumas, tá certo? E você tem uma série de desdobramentos ocorrendo nesse contexto do mundo antigo, que boa parte da cristandade, não generalizando, não tem nem ideia do que está acontecendo. Queridos amigos e irmãos, é importante que a gente que está estudando a palavra de Deus, você que é cristão, você que entregou a sua vida para Jesus, tenha ciência desse período histórico, porque a gente acha que Deus não se importa com a história da humanidade. E isso é um erro ou até mesmo uma grave falácia da nossa mente. Tudo o que Deus está operando na humanidade tem a ver com a história, tem a ver com questões políticas, sociais, religiosas, porque a sociedade está se desenvolvendo e ela está vivendo padrões que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus se agrada. Portanto, ele vai usar o seu povo justamente para manifestar uma vida adequada diante dos povos. Então, o período interbíblico, ele apresenta uma série de desdobramentos bem complexos e que é necessário que a gente entenda. Dentro desse período interbíblico, o pastor Enéas Tonini, um dos expoentes da nação brasileira na fé, fundador da Igreja Batista do Povo, já tive aula com o Enéas Tonini. O Enéas Tonini, o Senhor já recolheu há alguns anos, um homem de Deus, expoente das Escrituras Sagradas, um homem profundamente com um legado extraordinário. E no seu livro, chamado Período Interbíblico, na página 8, eu faço uma citação do que ele diz, que é importante a gente parar para pensar. Os 400 anos do período interbíblico caracterizam-se pela cessação da revelação bíblica. Nesse período não houve nenhuma manifestação de palavra de Deus, e sim um silêncio profundo que permaneceu em relação ao seu povo, pois durante esse tempo nenhum profeta se levantou no nome de Deus. O último profeta que foi levantado antes de acontecer o período interbíblico foi Malaquias. Após o período interbíblico, o primeiro profeta a se levantar foi João Batista, depois Jesus, porque Jesus ele traz também alguns ofícios, e um dos ofícios de Jesus é ser profeta. Quando você estuda a matéria teológica chamada Cristologia, o estudo sobre a pessoa de Cristo, você vai
identificar esse ofício na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, após o período interbíblico, o primeiro profeta a ser levantado foi João Batista, que o próprio último profeta do Antigo Testamento, chamado Malaquias, antes de acontecer o período interbíblico, profetizou acerca de João Batista. Olha que interessante. Está lá no capítulo 4 de Malaquias, que você pode ler com calma. No silêncio desesperador desses 400 anos, o Senhor deixou que os esforços dos homens na resolução de problemas espirituais falhassem. E, de fato, isso ocorreu. No período de 400 anos, você não tem nenhuma manifestação profética ocorrendo. Os homens procuraram por si próprios, seus próprios meios de alimentarem as suas almas e não conseguiram. Nesse período cresce um volume maior de influência pagã, um cenário muito politeísta. O politeísmo nada mais é do que a adoração a muitas divindades que os homens, nesse período, desenvolveram. Então você tem nesse período aí um quadro muito caótico e desesperador. A filosofia, de uma outra forma, ela também foi muito influente e Deus permitiu que a filosofia pudesse se desmoronar. Os homens estavam confiantes naquilo que os homens poderiam, com as suas boas retóricas e oratórias, influenciassem, mas a degradação nesse período ela foi uma coisa muito complicada. O poder material enfadasse as almas. É um período também que há conquistas de povos e cresce, entre os governos políticos questões materiais de muita abrangência, mas também acontece muita imoralidade. O pastor e doutor Enéas Tonini, ele fala que a imoralidade religiosa desiludisse a todos, mesmo os corações mais ímpios. Como eu disse anteriormente, cresce o número de adeptos ao politeísmo de uma forma muito grande, nesse período histórico, os 400 anos de silêncio profético. A nação de Israel está tocando a sua vida no monoteísmo, adorando ao único Deus, mas você tem cidades, povos, com um volume e uma concentração alta de pessoas vivendo em outros tipos de credo religioso. Socialmente, a corrupção campeasse e atingisse as raias da depravação, mostrando assim ao homem a inutilidade de tais sistemas e instituições. Então, dentro dessa frase que o Dr. Enéas Tonini ele descreve no período interbíblico, há uma falência generalizada, um desespero, uma depravação e corrupção moral, ética, religiosa, enfim, na qual esse período aí revelou de fato todos os corações como estavam andando. Ainda dentro desse período interbíblico, você tem os judeus, como eu disse, após o cativeiro babilônico, eles estão retornando para Jerusalém. Durante esse período interbíblico, os judeus eles viveram debaixo e dominados por 3 nações poderosas que o livro de Daniel
ele revela os persas, os medo-persas, os gregos e os romanos. Então foi profetizado por Daniel esse período. Então, se você quer saber o que aconteceu com os judeus mediante ao período interbíblico, você tem que estudar esse período clássico delineado entre os dois testamentos, esse silêncio de profecia, e Israel debaixo desses impérios. E debaixo desses impérios, a gente precisa também parar para refletir que Deus está no controle de todos os acontecimentos históricos, não apenas do povo dele, de Israel, mas também das nações. A gente tem que lembrar o seguinte, e talvez você não consiga imaginar, mas eu vou te ajudar a você imaginar. Há muitas profecias no Antigo Testamento falando do Messias, é o que a gente chama de esperança messiânica. E isso está muito claro no Antigo Testamento. Então, o Messias, ele tem que nascer dos judeus, da descendência desse povo. Então, os judeus eles não podem ser uma nação extinta. Mesmo debaixo de governos tiranos, o propósito de Deus está sendo desenvolvido ao longo da história de Israel e também das nações, porque através da vinda do Messias, de Cristo, as nações encontrariam graça, misericórdia, salvação, restauração, reconciliação com Deus Pai, justificação de seus pecados, santificação, ou seja, um novo viver de acordo com a vontade de Deus. Então Deus está trabalhando nesse período, mesmo não tendo profecias ou levantamento de profetas durante esse período de 400 anos, que se dá basicamente nesse período desses governos medo-persas, gregos e romanos, que a gente vai falar posteriormente. Então, Israel, como nação, só parou no cativeiro porque eles desobedeceram à vontade de Deus. Deus levantou muitos profetas e esses profetas proferiram a palavra de Deus tanto para o reino do norte como o reino do sul. É importante você saber que a monarquia ela era unificada. Saul, Davi e Salomão. Só deixou de ser unificada porque Salomão terrivelmente quebrou a aliança com o Senhor e a lei de Deus. Ele, infelizmente, instituiu, por causa das suas muitas mulheres, altares e acendeu incenso aos deuses das suas muitas mulheres. E Deus o repreendeu e cortou o reinado que era unificado, passando a ser dois momentos: Reino do Norte e Reino do Sul. A monarquia ela foi dividida entre as tribos. 10 tribos passou a ser Reino do Norte. 2 tribos passou a ser Reino do Sul. Judá e Benjamim.
Nessa divisão de reinos norte e sul, norte, capital Samaria, sul, capital Jerusalém, centro religioso, você tem dois reis. O primeiro rei do norte, Jeroboão, e o primeiro rei do sul, Roboão. Roboão é filho de Salomão e Jeroboão foi servo de Salomão. E Deus abençoou tanto Jeroboão que, se ele andasse nos caminhos do Senhor, a sua descendência, o seu reinado que Deus colocou nas mãos dele, ia ser muito abençoado, assim como Roboão. Ambos desprezaram o Senhor, quebraram a aliança do Senhor, não andaram conforme a lei do Senhor. Por isso que você tem nos livros de 2 Reis, claramente, aquela expressão: não andaram nos caminhos do Senhor. Houve, por parte do Reino do Sul, alguns reis que serviram de coração íntegro, de toda a inteireza do coração, obediente, e tiveram grandes avivamentos, grandes prosperidades, tiveram a bênção do Senhor porque foram tementes a Deus. Mas na sua maioria, no Reino do Norte como no Reino do Sul, muita quebra da aliança, desobediência deliberada, que nós chamamos de rebelião constituída. E Deus, nesse período, ele levanta esses profetas justamente para falar da sua graça, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. Não tiveram sucesso, embora a palavra de Deus não volta vazia. Nós tivemos 2 grandes cativeiros. O cativeiro assírio, com Senaqueribe, no ano de 722 a.C., onde ele deportou o reino do norte, as pessoas que estavam ali, espalhando-as dentro do Império Assírio. E no ano de 586, por meio do Império Babilônico de Nabucodonosor, Judá caiu nas mãos de Nabucodonosor e foi deportado para a Babilônia. Então, você tem um quadro específico de quebra da aliança e da lei do Senhor, como eu expliquei para vocês. E dentre esse período monárquico é o que a gente chama de período pré-exílico ou pré-exílios. O Reino do Norte teve profetismo de diversificados profetas durante 205 anos. E o Reino do Sul, 345 anos. E durante esses anos intensos, tivemos poucos que se arrependeram dos seus pecados e momentos muito curtos de avivamento por alguns reis que foram tementes ao Senhor. Mas na sua maioria, o povo se rebelou contra o Senhor. Essa quebra da aliança e da lei do Senhor, isso é muito claro, porque Deus os tirou do Egito. E você sabe lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 19, que Deus faz uma aliança com eles e entrega a eles a lei. E essa lei justamente é para ela parametrizar a vida religiosa e social deles, para que a vida de Israel não seja uma vida enfadada como os povos que estavam ao derredor, em fracasso, em paganismo, em politeísmo e tantas outras coisas terríveis que, ao ler os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você tem recomendações em forma de mandamentos, de lei, de orientações muito clara ao povo de Israel. Esse foi um povo que não obedeceu ao Senhor e pagou um preço muito alto. Então,
Você tem descrições do exílio, tanto do norte como do sul, Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém, nesses livros, 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 ao versículo 23, e 2 Reis, capítulo 24, versículo 11, ao capítulo 25, versículo de número 21, que você pode ler com calma para você entender todo esse momento trágico de Israel como povo dele. Mas é importante a gente lembrar que essas tribos, né, essas 12 tribos, que caiu na mão um dos assírios e a outra nos babilônicos, em razão da quebra da aliança e da lei do Senhor, é por essas razões: iniquidade, transgressões e pecados. Essas três ofensas, elas são terríveis diante de Deus. Avon em hebraico, adikia em grego, significa iniquidade. Essa palavra iniquidade diante de Deus, ela é terrível. Um dos piores pecados que alguém pode cometer diante do Senhor, que é trocar o Senhor. E a iniquidade que esses dois reinos praticou foi a idolatria. Deixaram o Senhor pelos ídolos. Então você que está acostumado com o Antigo Testamento, familiarizado com as profecias que estão descritas ali no Antigo Testamento, principalmente no livro de Reis e Crônicas, você vai perceber o caos que a sociedade vivia, transgressões, pechá no hebraico e parabases no grego. Transgressão é ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Ele deu uma lei, ele deu os 10 mandamentos, que é a lei moral, ele deu a lei civil, ele deu as leis cerimoniais, ele deu as leis das festas. Eles conseguiram estragar a lei do Senhor, romperam com a lei do Senhor, transgrediram a lei do Senhor. A gente sabe, pelo Novo Testamento, que a lei não tem poder de salvação. Isso é claro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a lei que Deus deu a eles era para parametrizar a vida deles, para que a vida deles pudesse ser mais santificada, distinta dos povos vizinhos que viviam na mais loucura, dos seus hábitos e comportamentos. Então, por exemplo, você tem o Código de Trânsito Brasileiro. Lá tem especificações sobre uma série de coisas. E aí o motorista, ele quebra a lei de trânsito. O que ele está praticando? Uma transgressão. Tá certo? Juridicamente. Iniquidade, transgressão e pecado, juridicamente, diante do Senhor, é pecado. Pecado, ratá. A palavra ratá ou amartia, quando você está estudando teologia, você estuda uma matéria chamada harmatia, que é o estudo sobre o pecado. E estudar sobre o pecado, ele é tão importante como estudar qualquer outra matéria teológica. Por quê? Porque você tem vários textos bíblicos fazendo menção de como vivia a sociedade de Israel. Então eles só param, tanto no cativeiro assírio ou no babilônico, por essa questão. Isso tem que ficar muito claro para nós no Novo Testamento, porque quando Jesus ele vem, pleroma crono, quando há uma mudança de testamento, quando inicia-se um novo ciclo, sai um ciclo e entra um outro, Jesus vem para livrar as pessoas das suas iniquidades, transgressões e pecado. E isso é claro quando você lê os evangelhos.
que nós estamos estudando hoje, que nós estamos vendo hoje, é uma coisa muito profunda. Então, esse período do povo de Israel foi um período muito complicado e tenso. Então, eles vão permanecer durante 70 anos no cativeiro babilônico. E durante esses 70 anos aí, a coisa foi muito bem delineada por Deus. Deus disse para eles, a partir da profecia de Jeremias, capítulo 29, eu vou ler com vocês essa profecia antes de falar do período pós-exílico, só para fechar essa parte, para ficar bem entendido para você. Talvez você não tenha esse conhecimento, nunca teve, ninguém te ensinou, enfim. O texto bíblico fala assim, Jeremias capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprireis para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passarei a orar, e a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então eles vão voltar durante o período de 70 anos, vai se cumprir, e essa promessa de Jeremias 29, entre os versículos 10 a 14, ela se cumpre dentro de um período que é o que nós chamamos de período interbíblico, que foi profetizado por Daniel através da estátua, através daqueles animais ali que a gente vai ler daqui um pouco. Então Deus manda eles para lá e eles passam esse período de 70 anos. E esse período de 70 anos lá no cativeiro babilônico, Jeremias capítulo 29, no versículo 4 a 7, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Foi Deus que fez isso. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Vocês estão indo para lá e o que vocês vão passar uma boa temporada lá, 7 décadas. E nessas 7 décadas que vocês estão lá, vocês vão plantar, vocês vão comer desse fruto, vocês vão habitar em casas lá. Versículo de número 6. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que vos multiplicai-vos e não vos diminuais. Então, haverá casamento e descendência entre os judeus nesse período de 70 anos, dentro dessas 7 décadas. Versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vós desterrei, e orai por ela ao Senhor. Então, eles vão tramitar numa terra que não é deles, vão habitar em casas, vão criar pomares, vão comer do seu fruto, vão dar seus filhos em casamento, mas também tem que viver perante os babilônicos, os povos ali conquistados que estão ali vivendo ali, em paz. Não me arrumem confusão. Ao mesmo tempo, ore pela Babilônia, porque na sua paz vós tereis paz. Então Deus dá algumas direções específicas para eles durante esse período que eles permanecem 70 anos. O período pós-cativeiro, eles vão retornar e você tem alguns livros específicos do Antigo Testamento. O livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros, eles ocorrem no período interbíblico medo-persa, grego e romano.
Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses livros, eles ocorrem no período medo-persa. Grego, o povo já está estabelecido em Israel, e romano, o povo já está estabelecido em Israel. Deus usa os persas para trazerem de volta o povo que está cativo no cativeiro babilônico. Então, o livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ele ocorre no período medo-persa. Marcos, mas e o livro de Esther? O livro de Esther, ele se desenvolve no período também persa, onde os judeus estão ainda nessas regiões espalhados ali, onde o Império Medo-Persa é o governo da época. Então, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias são livros pós-exílicos que ocorrem no período Medo-Persa, especificamente, como eu disse, deixando bem claro. Posteriormente, os judeus já estão vivendo lá, passa o período Medo-Persa, vem o período grego, os judeus já estão estabelecidos lá em Jerusalém, estão tocando a vida, mas estão sobre o domínio dos gregos. Passa os gregos, os judeus estão estabelecidos lá em Jerusalém, aos redores, lá em Israel, ou a Palestina, nos tempos de Jesus, como os estudiosos dizem, e o governo que está dominando aquela época é Roma. Mas os livros específicos, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias e Esther, tudo se passa aí no período Medo-Persa, tá bom? São os livros que vão abordar o estabelecimento do povo, a volta à aliança e também a lei do Senhor. E aí você tem vários desdobramentos espirituais e sociais que estão acontecendo, tá? Então você tem a volta do cativeiro, a fundação do templo, as profecias referentes à construção do templo por dois profetas, Ageu e Zacarias. Você tem a volta da aliança e a lei do Senhor, a reconstrução dos muros de Jerusalém, que Neemias é o homem justamente que vai reconstruir com mais pessoas durante um período de 52 dias. Você tem profecias específicas nos tempos de Ageu e Zacarias e profecias de correções específicas para Israel por meio do profeta Malaquias. Então, esses livros eles são preponderantes para a gente entender também como o povo de Israel se estabeleceu em meio a esses três governos, medo-persas, gregos e romanos. Tá certo? Então, o livro de Daniel ele vai apontar o surgimento dessas nações que vão suceder a Babilônia. Entre elas, os persas, os gregos e os romanos. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 11 do livro de Daniel, você tem claramente essas revelações para o povo de Israel, como ia desdobrar a sua volta e alguns acontecimentos históricos factuais importantes. Eu espero que possa estar trazendo aí muito entendimento e abrindo a sua mente, porque o período interbíblico, às vezes, ele é muito confuso, as pessoas não conseguem entender. Então, meu objetivo aqui é trazer bem claro para vocês aí essas questões. Período babilônico, 626 a 539, foram 87 anos de império. Império Medo-Persa, entre os anos 559 a 333, 330, então dá em torno de 229 anos. Você tem o período grego, 333 a 167, são 166 anos, e no período grego você ainda tem uma divisão, porque Alexandre o Grande morre muito cedo, e 4 generais expoentes do Império Grego são levantados e alguns desdobramentos acontecem. E o povo judeu, nesse período aí dos generais aí, irmãos, não é nada fácil, tem muita coisa complexa aí que os judeus passam. E o último império, o Império Romano, que começa no ano 27 a.C. e vai terminar no ano de 476 depois de Cristo, 503 anos. Na timeline, né,
da história você tem Deus agindo. Eu quero ler Daniel com você, capítulo 9, versículo 24 a 27. Só fazendo menção aí da importância que tem esse período. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, depois dessa profecia, a partir do versículo 24, foi dado o retorno ao cativeiro babilônico, o retorno de lá para Israel, e eles vão levantar a cidade, as cidades, a própria Jerusalém, os muros, a instituição de tantas coisas belas e maravilhosas que Deus deu ao povo em tempos angustiosos. Então, dentro do período interbíblico, você tem alguns fatos que os judeus precisaram clamar muito diante do Senhor. Por isso você tem desdobramentos no livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Aí ele está falando já lá, Cristo já encarnado, Messias já presente. Isso é posterior, tá bom? E aí o texto fala, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aí você tem ao filho do imperador romano, Vespasiano, o filho chamado general Tito, que destrói Jerusalém e o povo de Israel, ele é espalhado pela terra. Só em 1948 que se torna Israel, que é os dias de hoje. A gente vai explicar isso ao longo aí dos vídeos que a gente vai colocando para vocês. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares sobre a asa das abominações, virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vai acontecer na timeline da humanidade alguns desdobramentos, e Daniel profetizou isso. Por isso que eu estou falando para vocês, nós estamos estudando o período interbíblico, uma parte, porque eu vou dividir esse período, essa parte que nós estamos trabalhando hoje, é só a introdução. A gente vai mergulhar mais, com mais profundidade, porque a gente está vendo a profecia do ponto de vista proferida para Israel, para o povo de Deus, que estava no cativeiro e que agora vai voltar do cativeiro babilônico. Tá certo? Então, que a gente possa, com a graça de Deus e a sua misericórdia, poder nos envolver com o estudo da palavra de Deus. Às vezes a gente é muito temeroso, achando que Deus não está no controle da vida do homem. Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Santo Espírito, Ele está com a igreja. O Senhor não perdeu o controle do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele controla todas as coisas. As autoridades que existem, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos nossos tempos, na linha do tempo da humanidade, essas autoridades, todas elas estão nas palmas das mãos do Senhor. E os propósitos do Senhor vão se cumprir independente do governo, se ele é rígido, liberal, tranquilo ou tumultuado. O que a gente precisa fazer é descansar o coração
nas palavras do Senhor. Que esse estudo possa ter fomentado e despertado mais a você conhecer a palavra de Deus. O período interbíblico nessa introdução. E os próximos vídeos a gente vai entender um pouco mais dos movimentos babilônico, medo-persa, grego, seus generais, período dos macabeus, que tem a ver muito com dois generais, o Seleuco e os Ptolomeus, e o Império Romano. Não dá para fazer tudo isso num vídeo só, porque são muitos detalhes, e a gente vai percorrer esses detalhes olhando do ponto de vista de como o povo de Deus enfrentou esse período que não houve profecia. A partir do Império Grego e os generais e o Império Romano, nesse período houve um silêncio. Claro, com a vinda de Jesus, de João Batista, Império Romano, aí já há profecias. Mas até o início aí do ano 5, 6, 7 a.C., não houve nenhuma profecia, tá? Então a gente vai procurar entender esses movimentos aí. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, oremos uns pelos outros e que o Senhor nos fortaleça a conhecer mais a sua palavra. Um grande abraço a todos, valeu, um grande abraço.